Olá, muito boa noite. Como é que vocês estão? Espero que bem. Veja agora as principais notícias da nossa região. Polícia Civil investiga corpo de recém-nascido encontrado em Jacareí. Cai o número de pessoas com plano de saúde em São José dos Campos. Reajuste aplicado pelas operadoras é o maior da série histórica. Em ofensiva contra novos casos de influenza, cidades da região ampliam público-alvo na vacinação. E alunos da rede pública de Taubaté aprendem redação de jornal em sala de aula. Esse e outros destaques você confere agora no Tati Notícias. A Polícia Civil está investigando a morte de uma recém-nascida em Jacareí. O corpo foi encontrado abandonado em um terreno do bairro Lagoa Azul. Vamos acompanhar o caso com imagens exclusivas da nossa equipe de reportagem que esteve no local. Mais um caso que choca Jacareí. O corpo de uma criança recém-nascida foi encontrado em um terreno baldio no bairro Lagoa Azul na tarde da última terça-feira. José Aparecido foi quem acionou a polícia após ser chamado por um morador do bairro que encontrou o bebê. Vim correndo com o celular na mão, cheguei aqui, estava o corpinho da criança deitado aqui na grama e um atuário do lado, o resto de partos, fralda. Morri do receio porque eu peguei no corpinho dela, tava molinha ainda, se ele mexer na mãozinha assim. O caso é conduzido pela Delegacia de Investigações Gerais e o delegado responsável, Dr. Luiz Antônio, esclarece que ações estão sendo tomadas para identificar a possível mãe da criança e entender a motivação do crime. O local foi periciado, o local é um terreno baldio. Nós fizemos já previamente uma busca por câmeras no entorno, até o momento não foi encontrada. E agora a investigação segue dentro de um inquérito policial, onde as pessoas estão sendo ouvidas e as diligências dos investigadores são no sentido de buscar informações das unidades básicas de saúde, de unidade de pronto atendimento e Santa Casa. A criança foi encontrada aqui neste terreno, no bairro Lagoa Azul, em Jacareí, próximo a esta cerca. De primeira, quem encontrou a sacola achou que era um animal morto que estava lá dentro. Então pegou a sacola e levou até ali. Quando abriu a sacola, viu que era o corpo de uma criança. Assustada, correu então até o pastor José para aí sim chamar a polícia. Conversando com os moradores da região, eles suspeitam de que quem cometeu este crime deixou essa sacola aqui no terreno possa ser algum morador ou alguém que conhece muito bem por aqui, pois é uma região muito movimentada, pois aqui na frente é o ponto final da linha de ônibus. Quem fez sabia o que estava fazendo, deixou para ser achado. Não ia deixar ali por deixar, por um acaso. E este pode ser um dos fatores levados em conta na investigação. Ali é um bairro um pouco mais afastado e realmente teria que ser uma pessoa que conheça o local. Então essa sim é uma linha de investigação de pessoas dali mesmo da comunidade. A causa da morte foi confirmada como asfixia, mas novos exames ainda serão realizados para identificar mais detalhes. A Polícia Civil segue com a investigação. Tanta gente querendo ser mãe, querendo ter um filho, por que não pegou, largou na porta da igreja lá pra gente cuidar, desce pra gente pegava. Não precisava ter feito tamanha maldade, uma brutalidade com um ser humano tão inocente. Foi preso pela Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos o último suspeito envolvido na morte de um coletor de lixo em Jacareí. O caso aconteceu em janeiro e desde então a polícia trabalhava nas buscas do homem que estava foragido e foi localizado em uma cidade do Paraná. Mais cedo nós conversamos com o delegado responsável pelo caso. Vamos ver. Nós fomos acionados no mês de janeiro para um local de homicídio aqui na zona leste de São José dos Campos, no bairro Capão Grosso. E durante as investigações apuramos que se tratava na verdade de um latrocínio. A vítima era um coletor de lixo. Nós identificamos os dois autores, um já havia sido preso aqui em São José dos Campos, o outro teria se evadido para o estado do Paraná. Após o trabalho conjunto com a Polícia Civil do Paraná, nós identificamos o local onde ele estava e nessa semana ele acabou sendo preso. O inquérito agora vai ser relatado e encaminhado à vara criminal. Mudando de assunto agora aqui no Tati Notícias para contar de um susto na balsa em Ilhabela. Um carro ficou pendurado no flutuante, que é aquela parte ali intermediária entre a terra e a balsa, sabe? Segundo o passageiro, o motorista teria tentado embarcar quando a balsa já estava saindo e não conseguiu, como vemos nas imagens. Os funcionários da balsa precisaram subir na carroceria da caminhonete para fazer peso e não deixar o carro cair no mar.
Uma mulher e uma criança foram retirados pelos funcionários e ninguém se machucou. O Departamento Hidroviário do Estado informou que foi aberta uma sindicância para apurar o caso. Uma embarcação que fazia pesca ilegal de camarão foi apreendida pela Polícia Militar Ambiental na Praia Grande, em Ubatuba. Durante o patrulhamento de rotina, os militares abordaram um pescador que praticava a modalidade de arrasto de camarão. Ele apresentou a licença de autorização para a pesca vencida e foi multado em R$ 2.360. Além do barco, os equipamentos de pesca também foram apreendidos. 9 quilos de camarão sete barbas que estava com o homem foram recolhidos e doados ao Lar Vicentino de Ubatuba. Pessoal, lembrando que a pesca irregular é considerado crime ambiental. As denúncias podem ser feitas pelo telefone DDD 13 3348 4750. Depois do intervalo, a baixa procura pelas doses da vacina contra a gripe faz cidades da região montaram ofensiva na campanha de vacinação. Eu volto já. Estamos de volta com o Tati Notícias. Se não bastasse todos os aumentos como o supermercado e nas despesas básicas de casa, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou recentemente o aumento de 15,5% em planos de saúde individuais e familiares. Com isso, muita gente está migrando para a rede pública. Só em São José dos Campos, nos últimos 2 anos, quase 44 mil joseenses perderam ou deixaram de ter planos de saúde. De olho no computador o dia inteiro. Isso faz parte da rotina de Lucilene. Dona de uma loja de autopeças, ela precisou mudar de plano de saúde para ser atendida. Com um problema nos olhos, a situação acabou se tornando insustentável. Em janeiro do ano passado, eu tive um blackout da vista esquerda, porque eu tenho retinopatia diabética e surgiu o edema macular. Então, eu tive o blackout total. E como eu já fazia há anos o tratamento, o médico que me acompanhava disse que era caso cirúrgico, que eu teria que fazer cirurgia. Nesse convênio que eu mantinha, houve uma outra administradora, né, comprou esse grupo e cancelou essa parceria com os terceiros. Mas dentro da casa dela e de muitas outras pessoas, o fator financeiro também conta e muito. Para equilibrar as despesas, o marido dela tomou a decisão de mudar de convênio médico. A gente pagava um valor alto nesse plano anterior com coparticipação. E esse plano que ele migrou é sem a coparticipação e teve uma redução de 60% na mensalidade. Nos últimos 2 anos, quase 44 mil joseenses perderam ou deixaram de ter planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou recentemente o aumento de 15,5% em planos de saúde individuais. Esse é o maior aumento desde 2016. Para o professor e economista Laureano Rosa, o convênio médico é algo fundamental, porém, não são todas as pessoas que conseguem pagar por ele. Eu vejo o plano de saúde como uma necessidade, né, que as pessoas têm que ter para poder, principalmente, né, a questão da medicina preventiva, ou seja, você prevenir a doença e não ficar doente. Mãe de primeira viagem, Isabel decidiu contratar um plano de saúde para ter um suporte com a criança. Nesse exato momento que está acontecendo tudo nesse mundo, é bom ter um plano de saúde que a gente se sente mais seguro e confortável, no sentido de ter aonde correr para levar a criança. Ao contratar um plano de saúde, existem certas restrições durante os primeiros dias, a chamada carência. Mas, e se fizer necessário a utilização do convênio médico durante este período? Segundo o PROCON, o consumidor tem direito de ser atendido. Primeira coisa, sempre registrar na ANS, que é a operadora é a agência nacional, né? Ela quem determina que as operadoras de saúde, ela quem regra todo o funcionamento das operadoras de saúde. Mas também aos PROCONs. Os PROCONs também têm condições de auxiliar os consumidores caso os seus direitos sejam violados. Mas e no bolso? Quando o valor do convênio pode ser considerado abusivo? Além desses 15,5%, o consumidor deve registrar na ANS esse aumento por parte da operadora de saúde e também no PROCON, para que a gente tome as medidas cabíveis.
Com a baixa procura pelas doses da vacina contra a influenza, cidades da região ampliam a faixa etária para a vacinação na cidade. O Pedro Coralli atualiza as informações. Com a chegada do inverno, a Prefeitura de Jacareí ampliou o esquema vacinal contra a gripe na cidade. E para falar sobre isso, estamos com a secretária de Saúde, Rosana Gravena. Rosana, obrigado por nos atender. Queria que você falasse sobre essa decisão, né, de ampliar agora o público para poder tomar essa vacina contra a influenza. É uma decisão que partiu da Prefeitura ou veio do Estado também? Veio do Estado numa hora muito boa, porque já fazem 3 meses que a gente está levando para os grupos prioritários e não teve o alcance necessário no Estado inteiro, aliás, no Brasil inteiro. Mas agora, como os gripários estão muito lotados, é muito importante liberar para a população de 6 meses ou mais, né? Acho que é uma população que circula, trabalha, precisa e tem idosos, né? Então devemos fazer isso o mais rápido possível. Estamos começando hoje aqui em Jacareí. Alguns grupos nos preocupam bastante, por exemplo, das pessoas com comorbidades, que só 22% tomaram, né? Os professores lutaram tanto para ter, antigamente eles não tinham direito, só 29% tomaram. Gestantes, 27%, e até as crianças, 47%, é muito pouco, né? As crianças estão ficando muito gripadas, é uma época muito perigosa. E continuando falando sobre vacinação, só que agora a Covid-19, né? Como que está hoje, né, esse plano vacinal aqui na cidade de Jacareí? As pessoas estão aderindo? Tem alguma faixa etária que ainda acende um alerta de as pessoas não estarem indo tomar a vacina? Tem 2 faixas que nos preocupam mais que as outras, né? Na realidade, a gente gostaria que todas estivessem com o esquema completo. Mas as crianças de 5 a 11 anos não tomaram, muitas delas, 30%, não tomaram a segunda dose, então não tem o esquema vacinal. E a população de 18 a 29 anos, né, que circula, vai para a balada, trabalha e leva para os seus familiares o vírus. E para a gente encerrar, Rosana, né, muita gente tem a dúvida ainda, se eu for tomar vacina de gripe, eu não posso tomar de Covid ou vice-versa. Como é que funciona? Tem algum impedimento entre as duas? E as UBSs da cidade inteira estão atendendo, né? As 18 UBSs da cidade atendendo, das 8 às 16 horas, e não tem contraindicação. Inclusive, a gente vai perguntar se já tomou o esquema completo de Covid e pode aplicar as 2 no mesmo dia. Então, Rosana, muito obrigado por nos atender. Então, tá dado o recado para você, morador de Jacareí, a vir participar de todo esse esquema vacinal, seja contra a Covid, seja contra a gripe, aqui em Jacareí. De Jacareí, Pedro Coralli. São José dos Campos também anunciou que ampliou a partir de hoje o público-alvo para a vacinação contra a influenza. Qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade pode receber a dose. Lembrando que a aplicação da vacina está sendo realizada nas UBSs das 8 da manhã às 5 da tarde, no Colégio Tablô das 8 da manhã às 9 da noite, no CEF das 6 da tarde até às 9 da noite e nas unidades do CIPAX do Vale Sul Shopping e Praça Afonso Pena das 9 da manhã às 4 da tarde. A Urban anunciou que o serviço de coleta seletiva será ampliado também para as feiras livres de São José dos Campos. Hoje, 100% da área urbana já recebe o serviço. A Urban faz essa coleta seletiva já na cidade, em toda a área urbana da cidade e também em São Francisco Xavier, já há algum tempo. E agora nós estamos inovando e colocando também essa coleta seletiva nas feiras e a recepção dos munícipes está sendo muito boa. Os containers são 2 tipos, né? O marrom é para o lixo comum, lixo orgânico, e o azul é para o lixo reciclável. A gente pede para os munícipes já fazer essa separação adequada na hora que estiver descartando esses materiais. As equipes de coleta vêm retirar esse material e o material reciclável é levado para a nossa estação de tratamento, onde tem as cooperativas que fazem a triagem desse material e gerando emprego e renda para os cooperados. Intervalo e a seguir a programação da festa de São João de Caçapava. Te espero! Estamos de volta. Vamos saber como fica a previsão do tempo para essa quinta-feira? A primeira semana do inverno continua quente, com temperaturas passando dos 30 graus amanhã. O céu fica bem aberto, sem nuvens e com o sol brilhando durante todo o dia. Com isso, cai também a umidade relativa do ar por causa do tempo seco. Ontem, na nossa região, os índices chegaram a 30%. Lembrando que o ideal para a nossa saúde é de 60%. Em Jacareí, a tarde segue quente, podendo chegar aos 29 graus de máxima. Em Queluz, chega aos 31.
O sol também predomina nas cidades da Serra da Mantiqueira, mas as temperaturas ficam mais amenas. Os termômetros registram entre 14 e 25 graus. E o tempo continua bem aberto no litoral norte. Em São Sebastião, pode chegar aos 33 graus de máxima. Uma das mais populares do estado de São Paulo, a festa de São João de Caçapava, começa hoje na cidade. Vai ter muitos shows musicais, culinária típica, cortejo de carro de boi e apresentações de quadrilhas. Gabriela Leite, é com você. Depois de 2 anos de espera, o Arraiá de São João está de volta aqui em Caçapava, uma festa super tradicional e também super gostosa, com uma programação especial. A gente vai conversar sobre isso com o Christian, que está aqui com a gente. Christian, depois de 2 anos de volta, essa festa tão gostosa aqui na cidade, né? Isso, Gabriela, a expectativa era grande, né? As entidades todos precisando de um recurso, 2 anos parado, esse é o momento da nossa retomada. São 19 entidades beneficentes do município que foram contempladas, e com muita comida boa. O que tem? Já dá uma adiantada para o pessoal de casa ficar com água na boca. Isso. O nosso bolinho de São João é diferente do nosso bolinho caipira, que vocês conhecem. É um enroladinho com farinha de mandioca, uma carne moída e um temperinho especial da nossa matriz. Tá? Além do bolinho de São João, pastéis, espetinho de churrasco, lanches de calabresa, caldinhos e muita coisa boa por aí. E para acompanhar, claro, comida boa, também tem música boa. Isso, daqui a pouquinho Jean Giovanni, né, no primeiro dia. No segundo dia nós vamos ter a banda Canaviá e a banda Tuia Convida Guarabira. Na sexta-feira, Gabriel Sater. Sábado temos a banda Quixabeira e no domingo encerramos com o Renato Teixeira. Imperdível, realmente. E, Christian, conta pra gente essa entrada beneficente. Não é obrigatório trazer 1 quilo de alimento, mas é bacana se trouxer, né? Isso, a entrada nós colocamos como uma entrada solidária, né? 1 quilo de alimento não perecível. Não é obrigatório, né? Mas o Fundo Social agradece quem puder colaborar e depois o Fundo Social reverte para as famílias carentes do município. Muita programação gostosa, só chegar e participar. Viva São João, não é isso? Isso, venham para Caçapava curtir nosso São João. É a 5ª maior festa do estado de São Paulo. E fica aqui na entrada de Caçapava, facinho localização, né? Isso, na Avenida Brasil, bem próximo à nossa rodoviária. Perfeito, muito obrigada, viu? Programação especial, gente. Então, de hoje até domingo aqui em Caçapava. De Caçapava, Gabriela Leite para o Tati Notícias. Professores de uma escola municipal de Taubaté usaram a criatividade para incentivar a leitura e a prática da escrita nos alunos. Eles criaram um jornal impresso e digital que trata de temas do cotidiano da escola e da comunidade. Depois de quase 2 anos de pandemia, finalmente as vacinas avançaram no Brasil. Você pode estar achando que esse texto fui eu que escrevi ou algum colega jornalista, né? Mas não. Os responsáveis por este texto aqui são esses alunos da 7ª série de uma escola municipal aqui de Taubaté. Eles criaram um jornal para contar sobre o cotidiano da escola e também para auxiliar no conteúdo em sala de aula. O projeto Jornal na Escola surgiu pela necessidade que eu percebi dos alunos com a falta de leitura, interpretação. Então, se fosse um assunto que estivesse ligado ao cotidiano deles diariamente, né, tornaria mais interessante. Tudo foi pensado pelos próprios alunos. Essa parte, por exemplo, foi ideia do Luiz. Ele quis homenagear um dos funcionários mais antigos da escola, o seu Pedro. Ele sempre foi muito brincalhão assim, muito de brincar com os outros. E a ideia foi decidida na sala, todo mundo gostou, todo mundo concordou, então eu fui lá e entrevistei ele. E não foi nada fácil fazer a entrevista e escrever o texto, né, Luiz? Bem demorada, porque eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia falar, a professora me ajudou muito, falando o que eu tinha que falar e tudo. Mas com o tempo, assim, foi passando e eu fui tentando escrever tudo. Mas o resultado ficou lindo, viu? O seu Pedro também amou. Gratificante. Por quê? Eu gostei muito. Depois de pronto, o conteúdo do jornal também é trabalhado em sala de aula. Eles se sentiram valorizados, né? Eu acho que trabalhou a autoestima, principalmente, que eles são capazes de produzir.
E depois do jornal pronto, eles passaram a interpretar esse mesmo jornal em sala de aula. A primeira e a segunda edição do jornal Se Liga Vedis já foram publicadas. Agora é a terceira que está sendo planejada. Já tem assunto, outros professores estão enganjados também, a coordenação sempre nos apoiou, então isso facilita muito, né? E tudo está sendo feito com tanto carinho, gente. A Giovana foi quem pensou na coluna de meio ambiente. Apaixonada por animais, ela teve a ideia de falar sobre os bichinhos que visitam a escola. Eu percebi que aqui nessa escola tem um montão de animais e eu achei, por que não colocar esses animais no nosso jornal? Inclusive, tem 2 gatinhos que ficam ali na escola, né, na parte da limpeza. Eu achei eles super fofinhos. E a Giovana gostou tanto da experiência que não é que ela está pensando em ser jornalista no futuro? Eu pensei nisso sim, porque eu gosto muito de falar, sabe, de aparecer, sabe? Então tá combinado, no futuro a gente vai ser colega, tá bom? De trabalho. Sim. Fechou? Sim. Ah, que linda! Eu também quero ser sua colega de trabalho, Giovana. Parabéns aos professores pelo incentivo da escrita e leitura dos alunos. O Tati Notícias fica por aqui. Amanhã cedinho, às 7 da manhã, tem mais notícias da nossa região no Novo Dia. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau!